Olá, amigos, Deus abençoe, boa noite, boa noite, boa noite. Vão chegando, você que está entrando, são 10 horas e 31 minutinhos, com alegria, terça-feira hoje, entrando para continuar o nosso estudo do Salmo 23. E você que vai entrando, vai compartilhando, já vai clicando, vai compartilhando. Vamos abençoar outras pessoas, vamos ser bênção na vida de outras pessoas. E assim a gente vai divulgando o Evangelho, anunciando o reino de Deus para tantas pessoas. Pessoas que é convidada, de alguma forma elas entram e são abençoadas. Vamos convidando, vamos entrando. Manda o seu comentário, manda o seu salve, manda o seu oi, a paz do Senhor aí. Faz um comentário que eu possa ver você, porque senão eu não posso ver quem está online, eu só posso ver números. Aí aparece ao vivo para mim os números, né? Só se você fizer um comentário, aí eu vejo você, aí eu vejo o seu comentário. Aí manda o seu comentário aí, seu boa noite. E Deus vai abençoando. Em nome de Jesus, deixa eu ver se eu ajeito aqui para aparecer os comentários. Isso. Tem pessoas já que estão comentando. Jéssica e Roger, boa noite. Marcela e o Flávio. Pastora Lidiane também. Compartilha esta live, a pastora já está compartilhando. Faça igual, Marcela. Marcela, convida o pessoal aí de Ruilândia. Manda um compartilhar aí no Messenger, no Facebook, no WhatsApp. Copia o link, cola nos lugares aí, né? No Instagram. Carolina, Carol, boa noite. Vamos entrando. Deus tem bênção para nós. São 10 horas e 33 minutinhos. 10 e 33. Nós vamos entrando, convidando as pessoas. Hoje nós estamos no Salmos 23. Ontem eu falei do Salmo 23. Falei do verso 1 apenas. Dona Vera, seu Jorge, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem mais está online aí? Vai falando, faz o seu comentário que eu vejo você. Pelo comentário eu consigo visualizar você e mandar um abraço. Amém. Glória a Deus. Então eu expliquei bastante coisas ontem, né? Hoje eu vou continuar. Tem muitas lições, bastante coisas para falar. O Salmo ele é muito rico em lições. E eu creio que Deus vai nos abençoar poderosamente. Compartilha, chame as pessoas. Vamos compartilhar, vamos. Quem estiver precisando de oração aí, escreve. Sônia Jubilato, ô Sônia, tá boa? Sônia lá da região de Fernandópolis, Pedranópolis, melhor dizendo, né? Ela lá de Pedranópolis. Pedranópolis. Vamos entrando aí. Daqui a pouco Dona Beatriz Caselato também está participando. Dona Delma Fontes, Vera Carvalho, Maria Helena. É que o pessoal dali, eles são meio tranquilo. E aqui também tem um pessoal que entra, né? Aqui em Mirassol tem um pessoal que entra, em outras cidades. Tem um pessoal que entra, que nos acompanha, que estão aí participando desse estudo sobre o Salmo 23. Ele é um salmo chamado joia, a joia de todos os salmos. Vamos lá, vamos compartilhar, vamos chamar as pessoas aí para esta live, uma live aberta, uma live para que as pessoas possam ser abençoadas, e a gente vai caminhando com alegria, com bênção. Enquanto o pessoal vai compartilhando, eu vou colocar uma canção aqui. Uma canção, essa canção aqui talvez você não conheça. Essa canção aqui é do meu tempo, tá? Do meu tempo de convertido, meu tempo de membro de igreja. Essa aqui tem muito tempo. Essa é das boas. Vamos lá, vamos ouvir essa. Eita, essa é das boas.
banquinhos de madeira, pros irmãos se acomodarem. Os instrumentos, viola e violão, a sanfona que os irmãos tocavam sem parar. O pregador não tinha teologia, pouca sabedoria, lhe faltava o expressar. As escrituras lia com dificuldades, mas saía santas palavras explicadas com amor. E toda a igreja em alta voz glorificava, o Senhor manifestava sua graça, seu amor. Mas a mensagem pregada com fervor manifestava o Senhor com sinais e Olá, dona Irene, tudo bem? Boa noite. línguas estranhas eram ouvidas entre os irmãos, os milagres aconteciam no meio da congregação. Mas hoje em dia está muito diferente. Grandes templos, muita gente diz ter comunhão com Deus. Os instrumentos importados, numerosos, maestros bem famosos, faculdades musicais. Mas tudo isso trouxe muita perfeição, virou mesmo profissão, o louvor que era pra Deus. Os pregadores, cantores renomados, sendo bem remunerados, exibindo-se para os seus. A vaidade, o orgulho e a soberba andam juntas na igreja, desagradando a Deus. Essa mudança afastou a santidade, pra falar bem a verdade, é louvor que não louva a Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exalta o Criador. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, e na simples melodia vimos o agir de Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exaltam o Criador. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, e na simples melodia vimos o agir de Deus. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, e na simples melodia. Ei, canção bonita, canção antiga. Essa canção tem 70 anos que foi escrita. E glória a Deus. Vamos entrando, vamos compartilhando. Eu tenho uma mensagem para você, que é o Salmo 23. Ontem eu expliquei um pouco sobre os Salmos. Eu falei um pouco sobre o versículo 1. Hoje eu vou falar do versículo 2 até o versículo 4. Eu vou explicar para você. É um estudo. É um estudo, não é um culto. É um estudo, é para ensinar, para explicar para você os detalhes. Explicar para você coisas que você não ouve todo dia, coisas que você não ouve dentro das igrejas, para que você tenha clareza do que é o Salmo 23. É um salmo diferente, é um salmo diferenciado, é um salmo especial. E eu quero que você tenha a chance, né? São 20 para as 11, 3 minutinhos, 5 minutinhos o melhor. Tem uma canção bonita aqui. Essa canção aqui você talvez conheça. É antiga também.
Você vai falar, bispo, coloca uma canção nova. Eu gosto dessas antigas, né? Nós não estamos aqui por causa das canções, mas eu peguei e coloquei essa canção, essa anterior, bem antiga, porque depois eu vou falar um pouco, tem um trecho do Salmo que vai falar sobre isso. Ouve um pouquinho dessa, eu já entro e já começo a explicar, tá bom? Quem for saindo vai perder a chance de aprender. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não vamos compartilhando, vamos chamando você que precisa de oração. Deixa aí o seu pedido de oração. Deixa nos comentários. Nós transcrevemos para os livros de orações. abre o céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, e estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor se encerra, porque eu vou louvar no céu. Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor. e ou na dor, cantarei. Ei, canções bonitas, canções antigas, né? Canções abençoadas. Mas nós vamos com início ao nosso estudo. Nós vamos dar início aqui ao nosso estudo. Eu quero continuar o estudo de ontem. Se depois alguém quiser pegar esse estudo, vai estar na internet. Na internet, no nosso Facebook. Você pode entrar, ou quiser que alguém quiser pegar depois. Alguns pastores entram, pegam, não tem problema nenhum. Vai estar lá Salmo 23, que é ontem. Hoje está Salmo 23, parte 2, que é hoje. E amanhã vai estar Salmo 23, parte 3, que vai ser a finalização. Nós vamos orar, dona Vera, fica tranquila, nós vamos apresentar a sua família, tá bom? Deixa eu explicar para vocês novamente. Então, Salmos representa louvores e de adoração. Os salmos inteiros, 150 salmos, são salmos de louvor e adoração. Quando você, ou quando uma pessoa, né, vamos falar, quando as pessoas, os músicos da igreja, eles vão à igreja para cantar para a igreja, eles não louvam a Deus. Eles fazem show. Show, na palavra grega, traduzida para a nossa língua, significa baderna. Deus não aceita. Se as pessoas forem para cantar para a igreja, é um show. Show é baderna. Deus não aceita baderna. Salmos significa se prostrar e adorar a Deus. Então, adoração significa apresentar a nossa adoração a Deus.
cantar a Deus. Por exemplo, o Salmo 23, ele é uma canção. Ele não é uma oração. Não tem nada de oração. Tem até uma letra musical com o Salmo 23. O Salmo 91, todos os salmos são canções. São letras musicais feitas em canções. É que se lê, mas na verdade são canções de adoração a Deus. O Salmo se divide, eu expliquei ontem, como os judeus fazem as divisões, mas como nós olhamos os Salmos divididos em 3 grupos. Eu vou explicar aqui de uma forma simples. A primeira parte dos Salmos, ele é feito para louvor e adoração a Deus. A primeira parte dos Salmos, ele é feito para louvor e adoração a Deus. Ou seja, os salmistas, eles não pedem nada a Deus. Eles adoram a Deus. Eles contemplam a existência de Deus, a magnificência de Deus. Eles agradecem a Deus. A grande parte dos Salmos. O segundo grupo dos Salmos são os cânticos dos degraus, que é quando os judeus, chamados judeus peregrinos, eles faziam suas grandes viagens para Jerusalém, que é do Salmo 120 até o 134, que eles viajavam para poder irem para as festas. Esses salmos são 14 salmos, eles cantavam durante a viagem. Esses são os salmos, são cânticos dos degraus. Do Salmo 135 ao Salmo 150 são salmos tristes, são salmos de tristezas, cânticos de tristezas. Por quê? Porque os salmistas estavam sendo perseguidos, maltratados, feridos, humilhados. Eles estavam sofrendo demais. E ali os seus cânticos são cânticos de lágrimas, de tristeza. Então eles expressam essa dor através desses cânticos. Então os salmos têm esses três blocos, O primeiro, que é a grande parte, a maioria dos salmos, até o 119, que é cânticos de adoração, cânticos de louvor e adoração. Do 120 ao 134 são cânticos dos degraus, cânticos de viagens. Do 135 ao 150 são salmos tristes, são salmos que eles estão sofrendo demais. Para você saber como que é dividido os grupos dos salmos, tá bom? Eu expliquei ontem sobre o versículo 1, mas eu preciso destacar 4 palavras que são chaves nos Salmos 23, incluindo o salmo todo, são 4 palavras chaves. É importante você marcar essas palavras. São palavras que são chaves mestres dentro desse salmo. Primeira, pastor. Segunda, ovelha. Terceiro, vale. Quarto, casa. São 4 palavras-chave: pastor, ovelha, vale e casa. Você vai ver que existe um pastor que dirige a ovelha, atravessa o vale e ele leva esta ovelha ou ovelhas para o lar, para a casa. Essa é a finalidade dos salmos. Ó bispo, em que grupo o Salmo 23 se enquadra? Nos de adoração, nos dos degraus de viagem ou nos tristes? Por incrível que pareça, o Salmo 23 não se enquadra em nenhum desses 3 grupos, porque o Salmo 23 ele é ímpar. Ele é um salmo totalmente diferenciado, como eu falei ontem. Ele traz, nos 6 versículos, ele traz o caráter de Deus. Ele traz os 7 nomes de Deus. O salmista Davi apresenta a intimidade do pastor com a ovelha.
e a ovelha como o pastor. É um salmo único, que não tem a ver com nenhum outro salmo. É um salmo independente, que foi colocado com esse objetivo. A localização dele não faz diferença, se ele está no começo, no meio, não faz diferença nenhuma. Ele foi colocado em cronologia, que é a ordem crescente. Mas para nós não faz diferença. Para nós o que importa é que ele é um salmo ímpar, que nos ensina muitas coisas. Muito bem. Então eu vou repetir. Pastor. O salmista, quando disse ele é o meu pastor, ele estava dizendo que não aceitaria outro pastor na vida dele. Na verdade, o salmista estava dizendo que não iria nunca aceitar outro Deus na vida dele. O salmista estava dizendo que iria sempre servir o único Deus verdadeiro. Ele nunca trocaria esse Deus por qualquer outro Deus pagão. A vida toda ele iria ser grato a esse Deus. Ele iria ser obediente a esse Deus pela vida toda. Era isso que o salmista se referia. Mas é importante nós ressaltarmos aqui algumas características importantes. Quando ele fala, ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu falei isso ontem já. Não deu tempo de eu falar. Se você for no verso 4, que depois eu vou falar sobre isso, o pastor que pastoreava as ovelhas na época de Davi, no período bíblico de Davi, ele tinha uma vara que é diferente de cajado, tá? E ele tinha um cajado. Tanto que o verso 4 fala a tua vara e o teu cajado. A vara, geralmente ela era mais fina e longa, e ela tinha uma haste na ponta. Porque quando as ovelhas se enroscavam, as ovelhas são tímidas, são bobinhas, as ovelhas são medrosas. E quando as ovelhas estão caminhando, às vezes elas são, às vezes curiosas também, elas enroscam a lã nos espinhos, no arranha-gato. Então o pastor com a vara, ele pegava com aquele gancho e perto do pescoço, ele enroscava aqui no pescoço e ele puxava. Ele livrava aquela ovelha daquele enrosco. Que é isso, literalmente falando, nós precisamos interpretar para depois aplicar. Que aí eu estou ensinando sobre homilética e hermenêutica. São artes de interpretar e a prática. Não adianta, tem pessoas que querem primeiro a prática para depois entender. Não existe isso. Primeiro você tem que entender para depois praticar. Isso é muito importante. Então o nosso Deus, o nosso verdadeiro pastor, ele está sempre nos livrando de problemas, de enrosco, de dores de cabeça, de situações das mais variadas. Como o salmista apresenta o Senhor Jesus, o Senhor Deus, como nosso verdadeiro pastor. E o cajado serve para quê? O cajado era um pouco menor, ele era um pouco mais robusto, e geralmente as ovelhas, quando colocadas no aprisco, você já deve ter visto isso em filmes, em YouTube, sei lá, deve ter visto. As ovelhas, quando estão em lugares fechados, elas tendem a brigar. É quase que uma disputa territorial. E como que elas brigam? Cabeçada. Elas começam a querer disputar território por cabeçada. Então, se chocam. Nem sempre só os machos fazem isso. Às vezes algumas fêmeas dominantes fazem isso também. Então o que o pastor fazia?
o pastor pegava o cajado e jogava no meio, e aquilo assustava as duas ovelhas, e elas iam uma para cada canto. O cajado representa a palavra, que nos adverte. A palavra representa a palavra que nos adverte a sair dos enroscos e das armadilhas que Satanás tem colocado nas nossas vidas. Que eu ensinei semana passada, no Salmo 91, no verso 3, do laço do passarinheiro, do laço do caçador, da armadilha do caçador. O cajado servia como um alerta para que nós não venhamos entrar em problemas, em situações indesejáveis. A palavra é um alerta na nossa vida. Aceite quem quer, pois a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem não quer ouvir, é um direito da pessoa, porém vai colher o que planta. Mas tudo bem. Isso é o papel do pastor. Pensando um pouco no papel da ovelha, a ovelha, ela é um ser manso. Eu não sabia, mas eu estive pesquisando, e você pode pesquisar também. A ovelha, ela tem uma visão curta. A ovelha não enxerga mais do que 8 metros de distância. Poucas ovelhas enxergam mais do que até 10 metros de distância. A ovelha tem uma visão turva, até 8, 10 metros no máximo. Por isso ela precisa de um pastor que a guie. Existe aí alguns que dizem ser estudiosos, que diz que o pastor segue as ovelhas. O pastor fica para trás para cuidar das ovelhas. Isso não existe na Bíblia. Jesus diz assim: as minhas ovelhas me seguem. Se ele é o general de guerra, ele vai na frente. Se ele é o pastor, ele vai na frente. Para quê? Porque ele vai tirando as pedras. E ele vai mostrando aonde a gente pode passar como ovelha. Mas as ovelhas, elas precisam de uma direção. E a ovelha, quando está pastando, no modo geral, tanto que no versículo 2, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O salmista, ele fala sobre isso, se referindo às ovelhas mesmo, na prática, na teoria, na prática e na teoria. A ovelha é um animal sensível e assustado, um pouco medroso. As ovelhas não têm coragem de atravessar um rio corrente, uma tormenta de águas correntes, um atoleiro. Elas não têm coragem, elas são medrosas. Então o pastor precisaria dirigir estas ovelhas nos lugares onde a água era mansa, onde a água era tranquila. E o pastor sabia exatamente aonde atravessar essas ovelhas. Por isso que ele fala: guia-me às águas tranquilas. Porque eu sou uma ovelha. E como ovelha, eu não consigo atravessar em águas turbulentas. Eu preciso ser levado a águas tranquilas. Ele diz: refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Olha que interessante. Quando a ovelha está pastando, ele fala: guia-me aos pastos verdejantes. A ovelha, ela pasta o dia todo. Ela come o dia todo. Nós temos fome da palavra de Deus, nós somos ovelhas. Temos necessidade de ouvir a palavra de Deus. Por isso você está aqui nessa live, porque você tem fome de Deus. Você tem necessidade de aprender a palavra de Deus. E nós, como ovelhas, vamos pensar na íntegras, ovelhinhas de 4 pezinhos, de lãzinha, tal, aquele bichinho mesmo. Quando nós estamos comendo, né, a ovelhinha está comendo, pastando, ela fica comendo, mas as moscas, os mosquitinhos, começam a rondar sua cabeça, sua orelha,
E ela já não enxerga muito longe. E ela começa a se bater sua orelha, a tentar afugentar aquelas moscas. E ela não consegue se alimentar direito. E aquilo vai deixando ela atordoada. E algumas chegam a parar até de pastar. Se o pastor não providenciar logo uma solução, ela perde peso com muita facilidade. Por isso o salmista fala, no Salmo 23, um pouquinho mais para frente, ele fala: unja minha cabeça com óleo. Eu já expliquei isso já em outras lives lá atrás. Eu vi isso na prática, eu fui para a prática para ver se isso era real. Nós pegamos 2 grupos de ovelhas e nós vimos as ovelhas pastando, os cordeiros, né? E moscas, isso na prática, e moscas que incomodam eles, principalmente na hora da ração, fica muito mosquito, mosquito. E elas ficam perturbadas, batendo a cabeça, a orelha, às vezes se chocam uma com a outra. Aí nós pegamos, por exemplo, desse grupo, para você entender, pegamos um grupo de 10, separamos 5 e 5. Como o salmista falou que molhe a cabeça com óleo, tinha que ter algum significado. Nós pegamos azeite e ungimos a cabeça da ovelha com bastante óleo, de 5, e 5 não, e soltamos. As 5 que nós passamos azeite, não sentava uma mosca, e as outras 5 continuou sendo perturbada pelas moscas. Aí eu entendi porque que o salmista falou. Quando o salmista diz: unja minha cabeça com óleo, para que as moscas não fiquem me perturbando. Na prática, talvez tenha algumas moscas do inferno nos perturbando, assoprando em nossa cabeça. Por que tanto você vai na igreja? Por que você faz isso? Você não é crente? E tal. E fica colocando a tua fé em prova. E fica disputando. Unge a tua cabeça com óleo, meu amigo. Você tem que ouvir Jesus, não é essas moscas do inferno, não. O diabo está usando a boca dessa mosca, dessa varejeira, dessa muriçoca do inferno aí, que fica soprando minhoca na tua cabeça. Essa boca de Satanás que fica te enchendo o saco o dia inteiro, falando negativamente na tua cabeça que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Ele que é o teu pastor. Então, o salmista fala que era necessário ungir. Então o pastor fazia o quê? Pegava óleo, pegava azeite e ungia a cabeça das ovelhas, molhava a cabeça das ovelhas para que as moscas não sentassem. Mas depois eu vi que tem uma outra, como é que eu digo? Tem uma outra finalidade isso. Além de espaventar as moscas, tem uma segunda finalidade. Se você pegar a Bíblia, eu estou com ela aqui, no livro de João, eu acho muito legal essa parte aqui. A Bíblia fala de 2 tipos de aprisco. Se você for em João, no Evangelho, no capítulo 10, ele fala de 2 tipos de aprisco: o aprisco de verão e o aprisco de inverno. Abisco, o que é isso? O aprisco de verão, ele não tinha porteiras, ele era feito em pasto aberto. Então levava as ovelhas no pasto aberto, e não tinha porteiras, não tinha nada, e o pastor servia como porta. O pastor ficava ali, dormia ali. O pastor servia como um lugar que servia como porta. No aprisco de inverno, existia um lugar fechado, coberto, tinha uma porta,
o pastor guardava as ovelhas, fechava, e o pastor ia para sua casa cuidar de si também. No outro dia ele voltava e abria a porta do aprisco. Isso está em João 10, 2, que fala do aprisco de inverno. E João 10, 9, que fala do aprisco de verão. É isso. Inverno e verão. Isso mesmo. Verão é 10, 9 e inverno é 10, 2. Por quê? Porque em João 10, 9, ele fala assim, ó: eu sou a porta, e as ovelhas passam por mim. Ele está se referindo que as ovelhas estão no aprisco, mas é ele a porteira, que é o aprisco de verão. Em João 10, 2, ele diz assim, ó, deixa eu abrir lá que é mais fácil, senão eu tô só com a marcação aqui. João 10, 2, deixa eu achar aqui. João 10, 2. Ele diz assim, ó: aquele, porém, que entra pela porta, ele não está se referindo a ele, é o pastor das ovelhas. Ele está dizendo que o pastor vem, abre a porta, porque é ele o pastor da ovelha, ou das ovelhas. Então o que eu quero dizer? Que durante a noite, no aprisco, seja no inverno ou de verão, acontece um fato inusitado. As ovelhas, quando elas se encontram num lugar fechado durante a noite, elas começam a disputar território e começam a dar cabeçada uma na outra. Muitas vezes o pastor vem de manhã e encontra ovelhas mortas, porque levou cabeçada e morreu. Mas o que acontece? O óleo, a função do óleo. Quando o pastor lava a cabeça com óleo, durante a noite elas dão cabeçada e faz isso, escorrega e não acontece nada. É como os lutadores, né, de boxe, que passa aquela vaselina no rosto para não machucar, para não fazer tanto estrago. Mas na prática, eu quero dizer para você que muitas vezes nós, por não estar debaixo do que a palavra de Deus fala, nós damos muitas cabeçadas na vida. Você já deve ter dado cabeçada na vida, mas não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus te deixou, virou as costas, é porque você falhou com um papel de ovelha. Talvez não buscou o azeite, entre aspas, não pediu a orientação ao teu bom pastor, e durante a noite tentou disputar coisas do seu jeito, conquistar coisas da sua forma, no seu tempo, e aí você bate a cabeça. Você toma decisões da sua vida na sua hora, no seu tempo, do jeito que você quer. Você diz que vai buscar Deus, falar com Deus, mas na verdade você tem uma decisão já tomada. Você vai bater a cabeça. E muitos estão morrendo espiritual, morrendo no sentido espiritualmente, ficando fraco na fé, ficando débil na fé, porque estão batendo a cabeça. E aí coloca a culpa em pastores, em igrejas, coloca a culpa nos outros, mas não olham que bateram a cabeça porque foram autossuficientes. Não, porque eu sei, eu vou fazer, já senti. É igual a pessoa pega e fala assim: porque eu orei a Deus, mas eu já sei o que eu vou fazer. Então você não precisava ter orado a Deus. Você não é ovelha. Você tem se portado como um lobo vestido de ovelha. Cuidado.
Cuidado para você não bater a cabeça. Isso é o Salmo 23. É o salmista nos ensinando o que acontece com uma boa ovelha e o que acontece com uma ovelha desobediente. Mas continuando aqui, então nós falamos do pastor, falei um pouquinho sobre a ovelha, e eu quero falar um pouco sobre o vale. Nós temos um pastor que conduz essa ovelha. Veja que é em sequência. Nós não temos um vale para encontrar um pastor e pegar a ovelha. Nós temos o pastor que pega a ovelha e conduz a um vale. Por quê? Depois do vale vem a casa. Então no verso 4, o salmista ele fala, voltando aqui, deixa eu voltar aqui no salmo. Salmo 4. Olha que interessante, no Salmo 4, no Salmo 23, 4, ele diz assim, ó: ainda que eu ande, isso é uma tradução, tá? Tem outra tradução, tem outra linguagem, que fala ainda que eu venha a andar. Aí os que dizem estudiosos, ficam perguntando, eu ando ou eu andasse? Porque é presente ou é passado? Ou é futuro? É presente ou é futuro? E aí, bispo? Está falando da agora? Está falando de ontem? Ou está falando do futuro? Os dois, os três, tanto faz. Como tanto faz? Sim, tanto faz. Porque ele foi ontem, ele é hoje e será amanhã igualzinho. Se eu ando hoje, ele vai ser igual. Se amanhã eu vim andar, ele vai continuar sendo igual, mesma coisa. Então tanto faz se eu estou andando ou se eu venho a andar, ele vai ser o mesmo Deus e ele vai cumprir a mesma promessa, porque ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então não faz diferença. Tem uns teólogos da vida aí que fica se questionando, é ontem ou é hoje? Não importa. O salmista não está falando de tempo. Deus não se preocupa com o nosso relógio de 24 horas. O nosso tempo não é o tempo de Deus. A Bíblia diz, vocês fazem planos, mas a resposta vem de Deus. Deus não fica contando no relógio lá 24 horas, não. 60 minutos. Deus não fica contando isso daí, não. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus é o dono de tudo. Ele é o dono da vida, ele é o dono do tempo, ele é o dono de tudo. Se ele quiser, ele quer. Se ele não quiser, ele não quer. Acabou. Ponto final. Então ele diz, ainda que eu ande pelo vale, eu nunca fui, mas tenho amigos de grande confiança, grande respeito, que foi, me mostrou foto dos vales, onde antigamente os pastoreios eram feitos, na região de Jerusalém. Vale tem um lugar alto, vales são buracos, crateras. E eu vou dizer para você, muito difícil de se passar. Muito pedra, difícil. Alguns lugares cheios de pedras. Alguns lugares não tem como passar o rebanho de uma vez. Precisa se passar enfileirado, uma do lado da outra. Por quê? O pastor vai na frente, chamando, vem. E elas vêm acompanhando, andando sobre o lugar que o pastor pisa. Aonde o pastor passa, elas passam. Porque vale é um lugar difícil, tenebroso.
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O salmista diz que se nós temos um pastor, nós somos uma ovelha. Mesmo que eu estiver passando, ou já passei, ou eu venha passar pelo vale, pela doença, pela miséria, pelos problemas, pelas adversidades, pelo Covid-19, e seja lá o que for, o meu pastor garante que está ali, está aqui, está acolá, está em todos os lugares para me guardar, para guardar você, para te dar vitória, porque Ele promete que depois do vale Ele te leva para casa. Pastor, ovelha, vale, casa. Lembra disso. Hoje nós paramos no vale. Nós atravessamos um vale. Talvez você esteja atravessando, mas a promessa é: eu estou ali, eu estou aí, eu estou contigo. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, porque eu passo contigo. Essa é a promessa do pastor para o Davi, porque Davi, ele dizia: eu conheço esse pastor, e esse pastor me conhece. Eu sinto o cheiro dele, ele sente o meu. Eu adoro esse pastor, e esse pastor me ilumina. Então não importa qual seja o vale, qual seja o buraco que eu esteja, Ele está ali comigo para me tirar. Porque depois desse vale, Ele vai me conduzir à casa, à morada, a um lugar onde eu desejo estar por toda a eternidade. Eu vou parar aqui hoje, são 11h20. Amanhã, às 10h30, eu volto continuando no versículo 5 e o 6, que é a finalização do Salmo 23, para a gente fazer uma oração e abençoar todas as pessoas no nome de Jesus. Amanhã, quarta-feira, eu volto. Amanhã eu vou voltar um pouco mais cedo, porque amanhã não tem culto. Não, eu tenho culto sim, desculpa. Eu tenho culto no lar amanhã. Amanhã eu tenho, não é em Ruilândia, mas é numa casa aqui, na região aqui de Mirassol. Eu tenho um culto doméstico aqui amanhã em Mirassol. Então é às 10h30 amanhã novamente. Eu volto com esse ensinamento. Ô bispo, eu gostei do ensinamento. Esse é a nossa comunidade, vem ser luz. Nossa igreja era isso, é ensinamento. Não tem frescura, não tem diz que me diz. É branco no branco, preto no preto, é tome lá e dá cá. Não tem esse negócio de ficar passando a mão na cabeça. Nós não ficamos enganando ninguém, nós mostramos a verdade. Se você gosta da verdade, a verdade está aí. Agora, se você quer ouvir mentira, então você pode procurar outro lugar, é um direito seu. As pessoas, tem gente que gosta de mim por causa da verdade. Tem gente que não gosta de mim porque eu falo a verdade abertamente. Não gosta desse pastor, não gosta desse bispo. Claro, isso é uma mentira. Você não deve gostar de mim mesmo, porque eu falo a verdade mesmo. E quem está no pecado fica perturbado. Quem está no pecado fica endemoniado. E quem quer consertar, aceita a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você não vai ao Pai se não for pela verdade. Que Deus abençoe você. Amanhã eu volto, 10h30 da noite. Querendo Deus, continuando o Salmo 23. Beijo no coração. Shalom, Adonai para todos.